como Deus nos capacita a resistir. Evangelho de Lucas capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Às vezes nós achamos que a tentação de Cristo no deserto foi um acidente de percurso, tipo ele tinha ido para o deserto para orar, para jejuar, e de repente apareceu Satanás ali para tentá-lo. Mas não é bem assim, tudo estava muito de acordo com os desígnios de Deus. No mesmo evangelho, no mesmo episódio, quando é narrado em Mateus, fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então o próprio Espírito Santo foi quem levou o Senhor Jesus ao deserto com uma finalidade. A finalidade era ser tentado. A palavra tentado aí, ela não fica tão bem compreendida. Talvez se nós falássemos testado ou provado, daria um melhor entendimento do que significa, porque ele não podia ser tentado, porque a tentação é algo que encontra um eco dentro de nós, e esse eco dentro de nós, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, responde à tentação, e aí dessa resposta, então, nasce o pecado. Eu acho que Tiago explica isso aí. Mas o Senhor não podia ser tentado de dentro para fora. Ele não tinha resposta a uma tentação ou qualquer estímulo exterior. Ele não tinha dentro uma resposta, porque não havia nele a natureza pecaminosa que nós temos. Então ele foi para ser provado. Ele foi, é mais ou menos como um ourives. Ele pega o ouro. Você vai vender uma peça de ouro, né? Quem já fez isso, sabe que você vai num lugar onde o sujeito compra ouro, ele pinga um ácido naquele ouro para ver, para tentar o ouro, ou seja, para provar o ouro, para testar o ouro, para ver se realmente ele é ouro ou se é algum outro metal que com o ácido ele vai se corroer ou ele vai perder a cor ou qualquer coisa assim, porque o ouro ele é um metal precioso. E a prata também, quando ela é derretida, a escória dela vem à tona e fica só a prata, só o metal precioso. E o fogo então prova ou testa a prata. E é nesse sentido que o Senhor Jesus foi provado, testado, ou tentado aqui, como diz no texto, para mostrar quem ele realmente era, para mostrar que não havia escória alguma nele, que ali era só ouro, era só prata, não tinha nada de impureza naquele ser santo, porque ele não tinha a natureza pecaminosa herdada de Adão, graças ao seu nascimento, que foi através do Espírito Santo que gerou no ventre de Maria. Ele é levado, então, pelo Espírito, com uma finalidade de ser provado. E ele vai agora passar por 3 lugares aqui. A tentação começa no deserto, que é um lugar onde não existe nada. Depois a tentação, ou a provação, ou a prova, passa a ser numa alta montanha, num alto monte, que é o melhor lugar para você enxergar as coisas. Você quer ver longe, você sobe numa montanha. É uma posição estratégica para se olhar, para se enxergar. E finalmente ele vai ser levado ao templo de Jerusalém, que era a casa de Deus, que era o lugar onde Deus havia colocado o seu nome. E esses 3 lugares distintos, eles têm também significados distintos. Primeiro, Satanás começa a tentar o Senhor ele percebe uma necessidade, claro, o Senhor ficou 40 dias e 40 noites sem comer coisa alguma, e aqui não diz, mas no Evangelho de Marcos diz que ele ficou em meio às feras que havia no deserto. Então o deserto tem animais selvagens, tem animais peçonhentos, e ele estava ali no meio de todos esses, mas eles não faziam mal algum ao Senhor, porque ele havia criado todos esses animais. E ele fica em meio a essas feras, fica num deserto, sem comida, e aí ele tem fome. E obviamente o diabo vai aproveitar essa oportunidade agora, porque há uma necessidade. Então há uma tentação, uma provação para se suprir a necessidade. É importante entender que todas as ofertas que Satanás fez
a ele, não havia nada de errado em ele atendê-las, no sentido de que todas elas eram coisas legítimas e ele usar do seu legítimo poder para suprir suas legítimas necessidades, é mais ou menos como aquilo que Paulo escreve, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui, obviamente, ele não vai atender as insinuações do diabo, que usa a palavra de Deus. Ele começa, primeiro ele fala no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E ele vai depois, ele vai usar a palavra de Deus mais adiante, no final, né? Mandará os seus anjos, no versículo 10, acerca de ti, que te guardem. A primeira tentação é para suprir uma necessidade física do Senhor, a fome. Uma necessidade do seu corpo de carne. Não carne no sentido pecaminoso, né? Mas o seu corpo de carne. Seu corpo humano. A primeira tentação de Eva não foi num deserto. Foi num jardim onde havia tudo para comer. E Satanás, então, vai apelar lá no deserto para as 3 concupiscências que são fundamentais ou naturais ao ser humano. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João fala dessas 3. Eva caiu nas 3 lá. Satanás tentou Eva nas 3. Em um jardim, não no deserto. Eva viu que a árvore era boa para se comer, né? Agradável aos olhos e boa para dar entendimento. E João nos fala na primeira carta dele, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Concupiscência significa desejo ardente da carne, desejo ardente dos olhos e soberba da vida. E ele começa aqui o diabo com o desejo ardente ou concupiscência da carne. E o Senhor estava com fome. Mas ele não vai ceder ao diabo. Eu vi um comentário que um soldado hoje das forças aliadas lá no Afeganistão, ele tem a roupa dele, é uma fortuna. Tudo que ele carrega naquela roupa, todos os apetrechos e coisa para visão noturna, aquela arma que ele leva, colete à prova de bala, GPS, tem um monte de coisa. E é um custo altíssimo agora um soldado, ao contrário da Segunda Guerra Mundial, que ele ia lá com um fuzil e só. Então ele está totalmente equipado para enfrentar os inimigos. E nós, nesse mundo, fomos equipados. Deus não deixou a gente pelado aqui. Muitas pessoas falam, e agora? Como é que eu vou fazer para enfrentar essa situação? 2 Pedro, capítulo 1. Nosso tempo terminou rapidamente, só para lembrar o versículo. Versículo 3, 2 Pedro 1, 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Nos deu algumas coisas? Não, nos deu tudo. O que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos mais equipados do que um soldado na guerra lá no deserto, com tudo o que é necessário para a vida e piedade. O problema é que às vezes nós não enfiamos a mão na bolsa para pegar a pedra que é necessária naquele momento.
E nós só saberemos pegar qual é a pedra se nós conhecermos essas pedras. Se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós estivermos habituados a tirar da palavra de Deus coisas velhas e coisas novas, né, como diz naquela passagem do Evangelho. E isso se faz se encharcando da palavra. Um irmão uma vez escreveu que nós devemos ler a palavra de Deus até que os nossos pensamentos sejam formados por elas. Porque aí, qualquer situação que vier, imediatamente virá à nossa mente como lidar com aquela situação, segundo a palavra de Deus, como fez o Senhor Jesus aqui na tentação. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.